Então, vamos pegar alguns pontos aqui da nossa primeira aula. Como vocês podem ver, nesse arquivo vocês vão encontrar muitas fotos, né, com pouca coisa escrita. Então, foi um momento onde eu chamei mais a atenção de vocês para a disciplina, né, mostrando algumas coisas que a gente vai ver, né, ao longo da disciplina. Então, uma coisa bem importante que a gente vai falar aqui na nossa disciplina, daqui a algumas aulas, é o conceito de pH, tá? Vamos conversar bastante sobre pH, que é muito importante para vocês da agronomia. A gente viu um pouquinho, então, também sobre a constituição da matéria, né? Conversamos um pouquinho sobre a estrutura do cloreto de sódio. Vimos um pouquinho também sobre tabela periódica. A gente viu por que os elementos foram colocados na tabela periódica, como que surgiu esse arranjo dos elementos na tabela periódica. Vimos também que os átomos eles se unem para adquirir estabilidade, e essa união pode ser através de ligações químicas que podem ser iônicas, covalentes ou metálica. Então, se a união ocorre através de ligação covalente, a gente viu que a gente tem informação de moléculas, como é o caso da molécula da água. Já se a união ocorre entre os átomos de forma iônica, a gente tem lá transferência de elétrons, e a gente tem o cloreto de sódio como exemplo. A gente forma um composto iônico, um aglomerado iônico, né? Então a gente viu essas diferenças. Vamos falar um pouco mais também disso ainda hoje. A gente viu que na natureza grande parte das nossas substâncias são encontradas numa forma de mistura. A gente viu que essas misturas elas podem ser constituídas por substâncias simples ou compostas. As simples são aquelas substâncias formadas por átomos do mesmo elemento químico, né? Então, o gás hélio, o gás oxigênio, né? São exemplos de substâncias simples. Já as substâncias compostas, elementos diferentes formando lá a molécula. Por exemplo, aqui no ácido cianídrico, você tem 3 elementos diferentes, né? Hidrogênio, carbono e nitrogênio formando a molécula. A mesma coisa aqui na água. A gente tem oxigênio ligado a 2 átomos de hidrogênio. Então, formando uma substância composta. Então, substâncias simples ou compostas geralmente são encontradas misturadas. É muito difícil encontrar uma substância pura. Uma substância pura, geralmente, ela é muito cara. É caro você produzir uma substância pura, porque você tem que separar várias substâncias e isso acaba ficando bastante trabalhoso. Tá? Vimos um pouquinho também sobre os estados físicos da matéria, vimos que no estado sólidos os átomos estão de forma bem organizada, enquanto que lá no estado gasoso você tem exatamente o inverso, né? Você tem os átomos bem desorganizados. Aqui no estado gasoso a gente viu que a energia cinética, né, as moléculas estão com alta energia cinética, enquanto que lá no estado sólido elas apenas vibram, né? Baixíssima energia cinética. O estado líquido é intermediário, as moléculas rolam umas sobre as outras. A energia cinética é intermediária entre os estados sólido e gasoso. Vimos também um pouquinho sobre as transformações de estados físicos lá, né? Bem básico. E a gente finalizou aquela primeira aula falando um pouquinho sobre os fenômenos físicos e os fenômenos químicos, que são responsáveis por transformar a matéria. Então, a gente viu que os fenômenos físicos são aqueles onde os processos são reversíveis. E os fenômenos químicos são aqueles onde os processos são irreversíveis. Johnson, quem está na turma B precisa assistir às aulas de segunda-feira também. Exatamente, Johnson.
Não tem mais divisão de turma, tá? Não tem mais turma A e turma B, é apenas uma divisão lá que a Secretaria Acadêmica fez, tá? Para a gente terminar a disciplina no final de novembro, lá no dia 30 do 11, a gente terá sempre aulas nas segundas e nas terças, tá? A aula da segunda é para a turma A e para a turma B, exatamente como a aula de terça, para a turma A e para a turma B, tá? Todo mundo conectado ao mesmo tempo. Respondi, Johnson. Ficou claro? Sempre, segunda e terça de manhã, então, encontro comigo aqui, tá? Voltando. Um exemplo, então, clássico de fenômeno físico. A, a água no estado sólido, gelo, né? Derretendo, passando para o estado líquido. Ele é reversível. Você pode pegar esse líquido e congelar novamente, ok? Já um fenômeno químico, a gente poderia colocar como exemplo a queima de uma folha de papel. Você tem lá a celulose, você tem o oxigênio e você tem lá você tem lá uma faísca que gera então o início da transformação. Você não consegue pegar essa folha de papel, essas cinzas, né, e voltar a ter a folha de papel. Outro exemplo de fenômeno químico é o cozimento de um ovo. Você não consegue pegar um ovo cozido e voltar a ter o ovo como antes, né? Antes de ser cozido, cru. E aí a gente finalizou, né, aquela nossa primeira aula, tá? Ok, Johnson. Qualquer dúvida, pergunta aí, tá?